bem-vindos ao Havurta Chats. Hoje a gente mergulha no capítulo 2 do Pirkei Avot, os ensinamentos dos pais. Um texto, assim, fundamental, cheio de sabedoria ética. Exato. Vamos dar uma olhada nessas Mishnayot, né? São ensinamentos curtinhos dos sábios e a ideia é ver o que eles ainda dizem pra gente hoje, usando o texto hebraico tradicional mesmo. E o nosso objetivo aqui no Havurta Chats é esse, né? Tentar extrair as ideias centrais, tipo, como é que a gente escolhe o caminho certo? E essa relação entre estudo e trabalho, como fica? E a importância do caráter, da comunidade, é muita coisa legal. Então vamos lá. O capítulo começa com o Rabi Yehuda Hanassi. Ele define o caminho reto de um jeito bem interessante. Não é só ser correto pra si, mas um caminho que te traga honra e também o reconhecimento dos outros. E tem um alerta logo de cara, para ter o mesmo cuidado com mandamentos que parecem leves e os pesados. Sim, porque no fundo a gente não sabe qual a recompensa de cada um deles, né? Exato. E para ajudar a não errar, ele lembra de 3 coisas bem fortes. Ah, sim, o olho que vê tudo, o ouvido que escuta tudo e que todas as nossas ações são registradas num livro. É uma chamada para consciência constante, né? Tipo, atenção plena o tempo todo. Total. Aí logo depois vem o filho dele, o Rabban Gamliel, com uma visão bem prática. A beleza de juntar o estudo da Torá com o Derech Eretz, né? Uma ocupação, um trabalho. Isso, ele diz que o esforço nas duas coisas ajuda a esquecer o pecado, mantém a pessoa focada. Faz sentido. Mente e corpo ocupados com algo construtivo. Mas tem um porém, ele avisa. Qual? Que Torá sem trabalho pode acabar se anulando, sabe? E até levar ao erro. É preciso equilíbrio. Entendi. E ele também fala para ter cuidado com as autoridades, é isso? Porque às vezes elas se aproximam por interesse próprio, né? Um toque de realismo político ali. Bom ponto. Aí chega Hillel, sempre com umas pérolas, né? Hillel é demais. Conselhos muito diretos. Primeiro, não se afaste da comunidade. Fundamental. E não confiar demais em si mesmo, até o dia da morte. Exato. E não julgar o próximo sem estar no lugar dele. Difícil, mas necessário. E tem aquela que parece que foi escrita ontem. Não diga, vou estudar quando tiver tempo. Porque talvez esse tempo nunca chegue, né? A famosa procrastinação do que importa. Falando nisso de comunidade e não deixar para depois, para quem quiser continuar essa conversa, explorar mais, os nossos canais do YouTube, Telegram e WhatsApp estão com os links na descrição, tá? E tem também o nosso Instagram, o Havurta Chats. Legal. E Hillel ainda traz aquela imagem, nossa, super forte do crânio flutuando. Ah, sim. Porque você afogou outros, te afogaram. E o fim daqueles que te afogaram será serem afogados. Causa e consequência, né? Direto ao ponto. E ele contrasta o excesso de coisas materiais, que trazem preocupação, vermes, essas coisas, Isso. com o aumento de bens espirituais. Mais Torá, mais estudo, mais conselho, caridade. Isso sim traz vida, sabedoria, paz. Depois a gente entra no Rabban Yohaná ben Zakkai e seus 5 discípulos. Adoro como ele descreve cada um. É muito vívido, né? A cisterna que não perde gota, o piedoso, o temente ao pecado, a fonte que jorra. Mostra a diversidade de qualidades valorizadas. E o ponto alto ali é quando ele pergunta para eles, qual o melhor caminho para seguir? E qual o pior para evitar? E as respostas são variadas, né? Ter um bom olho, ser generoso. Um bom amigo, um bom vizinho, conseguir prever as consequências. Mas aí o Rabi Elazar ben Arak fala, um bom coração. E o mestre diz, essa resposta inclui todas as outras. É a raiz de tudo. E para o caminho ruim, a mesma lógica. Mau olho, mau amigo. E a resposta final é um mau coração, que também engloba todo o resto. O foco é totalmente no caráter, na qualidade interior. Muito profundo isso. E os discípulos também deixam seus legados, né? Sim. O Rabi Yossi, por exemplo, fala para cuidar do dinheiro do próximo como se fosse o nosso. E que a Torá não é herança, tem que ser conquistada com esforço, fazer tudo em nome dos céus. Já o Rabi Shimon foca na atenção na hora de rezar o Shema e na oração em geral. Não será algo automático, né? Mas um pedido sincero de misericórdia. Exato. E o Rabi Elazar aconselha a ser rápido para aprender, saber responder a quem pergunta. E ter consciência de diante de quem se trabalha, confiando na recompensa do empregador. Uma relação de confiança, né? Totalmente. E para fechar o capítulo, vem o Rabi Tarfon com aquela frase, impactante. O dia é curto,
O trabalho é grande, os trabalhadores são preguiçosos, a recompensa é muita e o mestre apressa. Uau! Dá um senso de urgência. E ele complementa com algo essencial. Não é nossa obrigação terminar o trabalho todo. Ah, isso é importante. Tira um peso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não é livre para simplesmente desistir, para abandonar. Entendi. O esforço é o que conta e a recompensa vem na medida desse esforço. Exatamente. O capítulo todo tece essa tapeçaria de ética prática, de foco no caráter, na responsabilidade, tanto individual quanto na comunidade. São ensinamentos que, nossa, nos fazem refletir muito sobre as escolhas do dia a dia, sobre cultivar esse bom coração e buscar o equilíbrio, né? Entre estudo, trabalho, comunidade. Fica então talvez uma reflexão final inspirada justamente no Rabi Tarfon. Manda. Se a gente não tem que completar a tarefa inteira, mas também não pode desistir dela, como é que isso muda o jeito que a gente encara os grandes desafios, as grandes responsabilidades na nossa vida? Ótima pergunta para a gente levar. Bom, obrigado por se juntar a nós em mais essa exploração aqui no Havurta Chat.